Nós vamos pensar um pouco sobre a terceira carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 em diante. A terceira carta que o Senhor manda ao anjo da igreja endereçada à igreja de Pérgamo. E aí eu queria que você olhasse esta igreja, a igreja de Pérgamo, como a de Esmirna, como a de Éfeso, que a gente já estudou, não como uma igreja local, mas como uma igreja como indivíduo. Porque às vezes não, dentro de uma igreja tem muitas igrejas. Nós somos uma igreja local, mas aqui dentro tem muitas igrejas. Eu sou uma igreja, Valmir é uma igreja, Renato é uma igreja, Batista, Elias, enfim. Então pode ter muitas realidades de igreja aqui dentro. Então quando a gente estudar, pense em você, na sua vida. Amém? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde está, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém e amém. Vamos sentar, amados. Que de verdade Deus fale conosco, que de verdade Deus fale com você que está aqui, porque é o que eu desejo também. Embora, obviamente, eu tenha me preparado, lido, estudado para ministrar essa palavra, o meu desejo é que essa palavra não seja apenas um conteúdo que eu preciso para pregar para os irmãos, mas que sobretudo seja um conteúdo para a minha alma, para o meu coração, porque eu entendo que quando Deus fala com propósitos. Irmãos, vamos pensar aqui qual é o culto que Deus não fala, aliás, qual é o dia que Deus não fala conosco. Agora, para que Deus fala com a gente? Quantas vezes a gente sai da igreja e diz: puxa, Deus falou muito hoje. Ok, Deus falou, mas a relação de Deus com a gente não é um monólogo. Deus espera uma resposta da gente. Então quando Deus fala, é para produzir alguma coisa. Quando Deus fala, é para que alguma coisa aconteça. E às vezes Deus fala de forma cirúrgica. E quando a gente fala de forma cirúrgica, a gente espera que alguma coisa aconteça cirurgicamente. São detalhes da nossa vida e que Deus vai tratando. Então Ele escreve a esta igreja a fim de tratar essa igreja. E como é bom, querido, a gente se interagir com um Deus que fala com a gente. Como é bom a gente servir a Deus e a gente não ficar aqui no abstrato, cantando, jogando um monte de palavra no ar, mas a gente acaba de cantar, acaba de falar, e Deus vem com a sua voz que é poderosa e também fala com a gente.
E isso é relacionamento. Isso é interagir. Isso é criar intimidade. Então ele fala com esta igreja, a igreja de Pérgamo, e ele envia essa carta a fim de revelar não apenas a sua vontade, mas os seus sentimentos. Porque Deus tem sentimentos para conosco. Lembra do batismo de Jesus? Qual era o sentimento? De prazer. Esse aí é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o sentimento do coração de Deus. Mas quando o homem peca, Deus diz assim: me arrependo de ter feito o homem. Naquele momento, qual era o sentimento de Deus? Um sentimento de tristeza. E aí a primeira pergunta essa noite é: qual é o sentimento de Deus em relação a você essa noite? Eu não estou falando de amar ou de não amar, porque não há nada que você faça de bem ou de bom que possa fazer Deus te amar mais. Como também não há nada que você deixe de fazer ou faça de errado que faça Deus te amar menos. Mas Deus pode se alegrar comigo ou entristecer-se comigo. A minha conduta, a minha atitude enquanto cristão pode fazer Deus sorrir ou pode fazer Deus chorar, usando essa linguagem humana. Pode entristecer o coração de Deus. O problema é que esta geração não se preocupa com isso. É relação de pai e filho. Contanto que o meu pai me dê tudo que eu preciso, ou que eu desejo, se ele está triste ou alegre comigo, é só um detalhe. Quantos filhos tratam os pais assim? Contanto que você me dê a chave da casa para eu entrar a hora que eu quiser, pai. Contanto que você me dê o tênis que eu preciso para usar, a roupa que eu quero. Contanto que você me dê a provisão, que me assista dentro, inclusive, das minhas vaidades. Se o Senhor está feliz comigo ou não, é só um detalhe. É muito triste quando essa realidade começa a entrar dentro das igrejas. E aí a gente vem na igreja não como um filho adorador, mas como um frequentador consumista, para tirar alguma coisa, para levar alguma coisa. E a gente não se preocupa se a minha conduta alegra ou entristece o coração de Deus. Então, quando essa carta é enviada, Deus denuncia um problema, pontua os acertos, porque alguém já disse que quando alguém pontua os nossos acertos, ele nos incentiva, aumenta a nossa autoestima. Não é só alguém que critica. Embora existem dois tipos de pessoas para receberem elogios. Existe o menino que quando recebe o elogio se envaidece, achando que é quem não é, achando que tudo que é mérito dele mesmo. Mas existe um homem maduro, a mulher madura, que quando recebe um elogio, entende que é a graça, entende que é o favor de Deus, entende que é o agir do Espírito Santo. E isso, ao contrário de gerar vaidade, prepotência, altivez, vanglória, incentiva. E você diz: glória ao Senhor, eu vou me melhorar, eu quero ser mais que isso. Então o Senhor pontua os acertos à igreja de Pérgamo, denuncia os problemas, mas o Senhor não é o médico que só dá o diagnóstico da doença, Ele indica o remédio. E depois de indicar, prescrever o remédio, Ele diz qual será o resultado desse tratamento. E é nisso que eu queria pensar com você, nos colocando no lugar desta igreja, sendo esta igreja, porque nós de fato somos a igreja. Pérgamo abrigava a primeira coisa que eu quero que você entenda isso, a gente entender o que era aquela cidade abrigava o primeiro templo dedicado a César, um templo dedicado a um homem, o primeiro templo dedicado a César, e era defensora fanática do culto imperial. Pérgamo era uma cidade onde as pessoas tinham o primeiro, e se orgulhavam de ter o primeiro templo erigido, levantado a César, se orgulhavam, eram fanáticos pelo culto imperial. O clima, o ar que se respirava naquela cidade de Pérgamo era isso, adoração a César, queimar incenso, se curvar, dizer que César é Senhor. Talvez seja por isso que o Senhor começa dizendo: olha, eu conheço as obras de vocês e eu sei que vocês estão no trono de Satanás, fazendo uma alusão não a uma condição espiritual, mas ao lugar geográfico em que aquela igreja estava.
O Senhor está dizendo: eu conheço as obras de vocês, Pérgamo. Eu sei que vocês estão numa cidade onde praticamente é o trono de Satanás, porque qualquer adoração que é desviada do Senhor procede do diabo. Qualquer adoração que se desvia do coração de Deus para qualquer outra coisa, ou para homem, ou para espíritos, não procede de Deus. E essa era a realidade de Pérgamo. Então o Senhor diz: eu conheço vocês, e eu sei que vocês é uma igreja, vocês são uma igreja plantada no lugar onde eu considero ser o trono de Satanás. Vocês estão aí, e mesmo vocês estando aí, vocês mantêm a fé, vocês conseguem ser igreja. Irmãos, sabe o que nós queremos? Nós queremos morar no melhor lugar que se pode morar, tendo um crente pentecostal à direita, um à esquerda, ou da frente ser uma pessoa consagrada. Você quer ir para o lugar da empresa onde só tem crente, mas algumas vezes Deus planta igrejas em Pérgamos, em lugares onde a macumbaria, a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, para que eu e você sejamos igreja nesse lugar. Sabe por quê? Porque aqui dentro a gente não manifesta a fé, aqui dentro a gente edifica a nossa fé, se edifica com as canções, com a palavra, com o louvor, com o aperto de mão, mas é lá fora em que a gente manifesta a nossa fé, é lá fora que a nossa fé se manifesta, se você é de verdade ou não, porque aqui dentro todo mundo é, aqui dentro eu sou. Alguém disse que todo pregador é um leão com o microfone na mão. O problema é quando esse microfone sai. Em cima do altar todo mundo é um leão. O problema é quando acaba o louvor, quem eu sou. O problema é quando acaba a mensagem, quem o pregador é, como que eu me manifesto. Então o Senhor diz: olha, vocês foram colocados no trono, vocês habitam no trono de Satanás, que é essa cidade aí, a cidade de Pérgamo. A cidade também possuía um templo dedicado a Esculápio. Esculápio era um deus que eles consideravam o deus da cura. O seu símbolo até hoje é o símbolo dos médicos, né? 2 cobras enroladas em uma vara. Ali tinha também um templo a Esculápio. Olha que lugar é esse para ser igreja. Assim como a igreja de Esmirna, que nós estudamos, eles também viviam perseguições. E um dos membros, por conta dessa perseguição, morreu inclusive por conta da sua fé. O que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte, dar-te-é coroa da vida. Aí na nossa cabeça a gente imagina que a morte é essa caixa aqui, ó. E que a Bíblia está dizendo: seja fiel até chegar perto da morte. Mas não é. É ser fiel passando por ela, ainda que você tenha que morrer. Então, como Esmirna, a igreja de Pérgamo viveu perseguições duríssimas, irmãos. Ser igreja em Pérgamo era difícil, quase obrigado a ter que se dobrar diante de César, quase obrigado a ter que sentar na mesa de sacrifícios, a queimar incenso a um Deus que não é Deus, a um Deus que você não acredita, mas que os vizinhos veneram, que a cidade toda venera. Era difícil. Então a Bíblia diz que por conta disso, um cristão inclusive morreu porque não negociou isso, morreu porque não abriu mão disso. Uma igreja perseguida. Então um irmão dessa congregação não nega a sua fé e morre. Por isso o Senhor escreve dizendo: olha, quem está falando para vocês aqui, Pérgamo, é aquele que tem a afiada espada de 2 gumes. Por quê? Porque o que regia Roma era a espada. A espada era um símbolo do procônsul também romano. Então no momento em que o povo ficava debaixo da espada de Roma, e aí parece que não há esperança, parece que a igreja nunca vai conseguir sair daquela realidade massacrada. A espada de Roma rouba o direito de sonhar,
a perspectiva de um dia melhor. Aí o Senhor aparece e diz: olha só, eu conheço o poder da espada de Roma, e eu sei o quanto isso mexe com vocês, mas quem está falando com vocês aqui é aquele que tem a afiada espada de 2 gumes. Eu acho que quando Deus fala aquilo, e quando o povo ouve aquele trecho da carta, aquilo encoraja o povo, aquilo alegra o coração do povo. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, a espada humana, as circunstâncias da vida, aí o Senhor vem e quebra o silêncio, e diz para eles: quem está falando com vocês é aquele que tem a afiada espada de 2 gumes. Por quê? Porque certamente eles temiam a espada de Roma, porque certamente eles eram ameaçados diariamente ou dioturnamente. Aquilo animou o povo. Por quê? Porque agora, querido, é preciso ter a consciência que é mais importante para a igreja temer a espada de Cristo do que a espada de César. Pérgamo precisava entender que é muito mais importante temer a espada de Cristo, a espada afiada de 2 gumes, do que a espada de Roma, que tanto ameaçava, que tanto massacrava. Ele estava dizendo: vocês são a minha igreja, e quem está falando com vocês é aquele que tem a afiada espada de 2 gumes. Porém, esta igreja não era uma igreja irrepreensível. Aliás, me apontem uma igreja irrepreensível. Me aponte aqui nessa noite um crente irrepreensível. Não existe, irmãos. Todos nós, em algum momento, em algum detalhe, estamos passíveis de repreensão, merecemos repreensões. Lembra do jovem rico? Comparece diante de Jesus, e Jesus faz uma sabatina com ele, ele dá uma aula de lei. Aí Jesus diz o que para ele? Ainda te falta uma coisa. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que nunca jejuaram tanto como estão jejuando nesse tempo, que nunca leram tanto a Bíblia como estão lendo, nunca oraram tanto. Parabéns para você, mas escute, ainda te falta uma coisa. Que coisa é, pastor? O que é para você pode não ser para o irmão do lado. Esta igreja não era irrepreensível. Irmãos, nós não estamos prontos, nós estamos no processo. A vereda do justo é como a luz da aurora, brilha cada vez mais, até tornar-se dia perfeito. E quer uma notícia boa? Estar aqui nessa noite é mais um capítulo desse tratamento, é mais um dia de consulta com o médico dos médicos, é mais um dia na oficina de Deus, onde aquilo que está frouxo está sendo ajustado, onde aquilo que está desalinhado vai sendo alinhado pelo poder da palavra, pela eficácia da palavra. Então aquela igreja, como eu e você, não era uma igreja irrepreensível. Às vezes a gente corre o risco de se vangloriar pelas lutas que estamos vivendo, mas as lutas que vivemos, elas não vêm para nos gloriar, ela vem para nos melhorar, ela vem para nos treinar, vem para nos fortalecer, vem para mudar, vem para arrancar a casca, vem para purificar o ouro. E a gente precisa entender isso. Então, como uma igreja que não era irrepreensível, Satanás não havia tido sucesso, não havia sido capaz de destruir aquela igreja como um leão que ruge, mas ele estava ganhando território como uma serpente que rasteja. Durante muito tempo a gente achou que Satanás é sempre aquele ser barulhento, ameaçador, sabe? Chifre, cauda, tridente, cheiro de enxofre. Não! Aquela igreja de Pérgamo, enquanto via aquela batalha travada, culto a César, eles diziam não sei o que, não. Então Satanás não conseguiu ter sucesso como um leão que ruge, mas ele foi ganhando território como uma serpente silenciosa. E é aí que a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre ele se apresenta como a gente acha. Às vezes ele vem como uma serpente silenciosa, e por vir como serpente silenciosa, você não consegue detectar
a sua aproximação. É a igreja de Pérgamo. Ela começou a errar. Por quê? Porque havia um grupo de pessoas infiltradas naquela igreja com doutrinas que Jesus Cristo detestava. Tinha um grupo de gente ali, já era uma estratégia do diabo. Não vamos forçar eles a fazer nada. Vamos infiltrar pessoas com doutrinas. E o que é doutrinar? Ensinar. Ensinamentos contrários à palavra, antibíblico, extrabíblico. Alguém já disse que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Então começou pessoas, um grupo, infiltrar-se, trazendo doutrinas em que o Senhor detestava. E aqui fica o primeiro ensinamento, aliás, não é um ensinamento, é uma oração, que o Senhor gere dentro de nós o sentimento de ojeriza, aquilo que Deus detesta. Eu não quero aprovar o que Deus reprova, eu não quero amar o que Deus odeia. Irmãos, que o nosso coração seja tratado pelo Senhor essa noite, e que você saia daqui repudiando tudo que Deus repudia, detestando tudo que Jesus não aprova. Sabe, que a minha vontade e que o meu prazer seja fazer a vontade de Deus. Então um grupo vinha e trazia doutrinas que Jesus detesta, mas que era ministrado dentro da igreja. Dentro da igreja de Pérgamo, um grupo de pessoas, eles são chamados na Bíblia de nicolaítas. Os nicolaítas, uma forma verbal desse termo, significa governar o povo. Nicolaítas. Governar no sentido de seduzir, de conquistar, de atrair. E é interessante que nós não somos atraídos por quem nos confronta. Nós somos atraídos pelo conforto. Nós somos atraídos pelo comodismo. Nós somos atraídos para aquilo que não nos ameaça. Nós somos atraídos pelo aquilo que nos elogia. Então era uma forma de se infiltrar no meio do povo e ganhar o coração, como Absalão. A Bíblia diz que Absalão ficava na beira do caminho, e todas as pessoas que vinham para ser julgadas por Davi, e que parava diante de Absalão, e que se dobrava diante dele, ele, num amor fingido, levantava a pessoa e dizia: não faça isso. Quisera eu ser rei em Israel. Você não estaria nessa posição. Se eu fosse rei em Israel, você estaria honrado. Era tudo que a pessoa queria ouvir. Os nicolaítas, infiltrando-se no meio do povo, disseminando mentiras, torcendo a palavra. Hoje está cheio disso. Hoje eu fiz um gabinete com um casal, e eu disse para o casal: olha, nós temos igreja para todo tipo de gente e de gosto hoje. Estão torcendo a palavra. Quando eu me converti, sabe qual era a base da mensagem? É você se enquadrar na palavra. É eu me adaptar à forma de Deus. Hoje não. Hoje estão tentando adaptar a palavra àquilo que as pessoas querem ouvir. Que o Senhor Deus nos guarde, porque o Evangelho é o mesmo, é o Evangelho de Cristo. E ainda que um anjo do céu desça, ou eu mesmo vos anuncie um outro Evangelho, que seja maldito, que seja maldição, eu e você não precisamos de invenções e nem de um novo Evangelho. A fé que uma vez nos foi dada, a sã doutrina, a palavra deve ser o suficiente para rejeitarmos a doutrina de Balaão, os nicolaítas, e focarmos naquilo que agrada e bendiz o nome do Senhor. Tem que ser o desejo do nosso coração. Mas como estratégia da serpente que rasteja e não do leão que ruge, eles infiltravam-se ali. Seus ensinamentos são chamados de doutrina de Balaão. Era um grupo que afirmava ser cristão, mas que mandava no povo e conduzia-o para longe da verdade. Escute bem, quando a gente se afasta do que é certo, automaticamente se aproxima do errado. E vice-versa. Ou eu me apego à verdade, e a verdade é a palavra.
ou eu vou me aproximar das mentiras do diabo. E a intenção do diabo desde o início foi torcer a palavra. Come do fruto. Eva disse não, Deus disse que não. Não, Deus não disse que não. Não é bem assim. Não foi desse jeito. Jesus desce às águas e o pai diz assim: esse é o meu filho amado. Aí em seguida ele vai para o deserto. Qual é a primeira coisa que o diabo sugere? Desmentir isso, ou colocar isso em xeque, dizendo: se tu és filho. Como que se tu és? Ele acabou de falar: tu és o meu filho amado. Então às vezes a gente entra na igreja e Deus libera uma palavra numa canção, numa estrofe de um hino, numa palavra, dizendo: você é o meu filho amado. Aí ali fora uma circunstância vem para colocar em xeque se você é filho, sim. Mas eu vim aqui essa noite dizer para você: você não apenas é filho, você é um filho que Deus ama, e um filho que Deus guarda, e um filho que Deus provê, e um filho que Deus sustenta. Tu és o meu filho amado. Mas o diabo sempre vai tentar fazer isso. Ensinamentos errados, um grupo que afirmava ser cristão, mas que manipulava o povo, e ia afastando o povo da verdade. Interessante que a verdade, ela sempre tem um preço, mas a verdade é a verdade, amado. Nós não podemos nos afastar da verdade, querido. Sabe, Deus vai continuar tendo compromisso com você, enquanto você tiver compromisso com a verdade. Ontem eu estava conversando com uma advogada trabalhista, e eu estava falando para ela, falei: querida, e quando você percebe que o trabalhador está municiando você de um monte de coisa que não é verdade, só a fim de querer se aproveitar da empresa que agora ele não faz parte mais. E ela disse para mim: não é assim, a gente relata o que ele diz. A responsabilidade é dele. Então andar com a verdade é dar a Deus argumento diante do diabo, porque Deus não vai mentir para o diabo a fim de aliviar a nossa barra. Satanás é acusador e ele nos acusa. E o que nós temos dado ao Senhor para que Ele então, com a verdade, que Ele não apenas abre mão, mas que Ele é, como Jó, que o Senhor disse: Jó, o meu servo é homem fiel, temente, desvia do mal. Jó é assunto lá no céu, Jó é assunto no mundo espiritual. Querido, não é só Deus que te conhece, o diabo te conhece. Não é só Deus que me vê, o diabo me vê. É isso que a gente precisa entender. É isso que nós precisamos permitir que gere temor no nosso coração. Então eles iam sendo afastados da verdade por doutrinas de Balaão, produzida pelos nicolaítas. Só para a gente entender esse contexto, Balaão a gente conhece. Balaão era um profeta verdadeiro, que prostituiu o seu dom por uma quantia de dinheiro dada por Balaque, a fim de amaldiçoar o povo de Deus. Você conhece isso? Balaão é profeta de Deus, mas que se prostituiu o seu dom. Quantos profetas se prostituindo, quantos profetas abrindo mão da verdade para ser popular, para ter like, para ter seguidor. Que o sangue de Jesus Cristo nos liberte de todo e qualquer sentimento parecido com esse, irmãos. Que você seja reprovado na terra, mas aprovado no céu. Que você seja alguém, sabe, que as pessoas viram o rosto na terra, mas que abram um sorriso em Deus lá no céu. Aleluia. É isso que a gente precisa parar para pensar hoje. Balaão era um profeta que prostituiu o seu dom. Imagina, o dom que você recebeu de graça, agora você não apenas o vende, mas o prostitui de forma terrível. Quando Balaque olha o povo de Deus tomando posse, aonde colocando a planta do pé, Deus entregando, Deus dando, vencendo inimigos, aquilo assusta Balaque, e Balaque chama Balaão e diz: rapaz, você tem que amaldiçoar. Quanto é? Quanto é? Deixa eu falar para você uma coisa, você que me ouve, tantos que estão na internet, sabe quanto você vale? Quanto você cobra?
Tratando-se de profeta, então, é isso. Você vale quanto você cobra. Há um acordo, e a Bíblia diz que ele vai por trás do povo para amaldiçoar o povo. Só que a Bíblia diz que o Senhor nos cerca por trás e por diante. Então não adianta Balaão ou Balaque ou qualquer outra pessoa tentar vir por trás, reuniões às escondidas, às escuras. Você não está vendo, mas Deus está vendo. Você está dormindo, mas Deus está acordado, porque o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Você não sabe, mas o teu Deus sabe. Então não temas ameaças, não temas armadilhas. Há um Deus no céu que está vendo todas as coisas. O dia em que tentaram se reunir dentro de uma tenda para falar mal de Moisés, Deus olhou para dentro da tenda. Se Deus conhece o coração, não vai conhecer dentro de uma tenda, irmãos? Aleluia! Como que pode isso? Deus conhece. Então a Bíblia diz que quando Balaão vai profetizar a maldição, Deus troca, Deus vira, e a maldição é transformada em bênção. Nós temos um Deus que transforma maldição em bênção. Sabe, eu teria aqui testemunhos para contar para os irmãos, de circunstâncias que apareceram diante de mim, que parecia que era para me destruir, e Deus usou aquilo para me abençoar. Deus pega armas e transforma em ferramentas, aleluia. Deus pega circunstâncias que deveriam ser para o teu mal, para a tua destruição, e no final termina para a glória do nome dEle, e para a bênção da tua própria vida, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não sei se você tem fé para suportar o que eu vou dizer, ou se a tua teologia te permite entender isso. Mas quando Deus quer usar você, abençoar você, se só sobrar o diabo, é o diabo que Ele vai usar. Mas você não vai deixar de ser abençoado. Balaque chama Balaão e diz assim: o que está havendo? Eu estava vendo aqui no contrato. Isso não estava no contrato. E Balaão diz assim: mas deu ruim. Por que você não amaldiçoou? Ele diz: rapaz, eu não sei porque que eu tentei fazer isso, porque existe um princípio que não muda. E Balaque diz: qual? Como posso eu amaldiçoar um povo a quem Deus já abençoou? Quer uma notícia do céu? O diabo veio, e se não veio, está vindo, e se veio, vai voltar outras vezes, mas Jesus sempre chega na frente do diabo. Jesus sempre chega na frente de Satanás, sempre. Ele é maligno e quer me destruir. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou mais forte que ninguém, é porque Jesus sempre chega na frente dele. Sabe por que você está aí? Sabe aquela situação que era para você morrer? E era mesmo. Sabe por que você não morreu? Porque Jesus sempre chega na frente do diabo. Ô Balaque, vamos rasgar esse contrato aqui, porque a bênção do Senhor chegou primeiro, e essa bênção é irrevogável. Ô santo Deus, que o Espírito de Deus esteja falando ao seu coração aqui hoje, falando ao seu coração. Mas você acha que Balaão desiste? Não, há um contrato. Ele prostituiu-se, ele quer o dinheiro, então não dá para amaldiçoar, não dá para confrontar esse povo. Então ele vai ensinar a Balaque uma outra maneira. Qual? Balaão, numa reunião com Balaque, diz o seguinte: presta atenção, não deu para amaldiçoar, mas tem um jeito. Vamos nos infiltrar no meio desse povo. Vamos nos infiltrar e vamos ministrar algumas coisas. Vamos fazer amizade com os israelitas. Vamos convidá-los a adorar e banquetear com os moabitas. Irmãos, eu sou de um tempo em que o crente era mal visto, de que crente era odiado, de que crente era chato. Hoje há uma armadilha de um monte de crente maneiro, e a gente acha que isso é elogio. Quando alguém diz: esse crente é maneiro, eu gosto dele, eu gosto de conversar com ele, sabe por quê? Ele não é chato igual os outros, ele não fala de Jesus, ele não fala de Bíblia. Isso é uma estratégia antiga que está prevalecendo nos nossos dias.
Balaão disse para Balaque: vamos fazer amizade com os caras. É a velha máxima: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Vamos embolar tudo e não vai ter diferença. Vamos entrar no meio deles e aí não haverá mais diferença entre a gente e eles. Sabe o que é isso? Não é o leão que ruge, é a serpente que silenciosamente rasteja e vai fazendo amizade. Mas como fazer amizade? Que comunhão tem luz com trevas? O justo com o injusto. Não há comunhão. Mas é exatamente isso que Balaão faz. Por isso é chamado de doutrina de Balaão. É exatamente o que Balaão faz. Muitos israelitas caíram na armadilha, adotando a política da boa vizinhança. Sabe? Fala não. Durante muito tempo, dizia-se no nosso país que 3 coisas não se discute: religião, futebol e política. Irmãos, isso é antibíblico. A gente tem que estar pronto para responder a qualquer pessoa que pergunte. Se não perguntar, você vai ter que pregar a tempo e fora de tempo. Então como que não? É a política da boa vizinhança, aonde a minha reputação vale mais do que o meu compromisso. Então eu quero ser aceito, eu quero ser popular. Jesus nunca preocupou-se em ser popular. Nunca preocupou-se em ser popular. Se ele tivesse preocupação em ser popular, ele não dizia raça de víboras. Se ele tivesse preocupação em ser popular, ele não dizia: ó, se me seguir tem que pegar a cruz, tem que negar a si mesmo. Porque quem quer ouvir isso? Tanto é que quando ele começou a pregar, uma galera foi saindo de fininho e falou: isso aí não dá para mim, vou mudar de igreja, vou para outra igreja, porque essa mensagem, essa não. Eu vim para a igreja porque eu vi na televisão as igrejas falando que você vem para ganhar. Agora eu venho aqui nessa quarta-feira e o pastor diz que é para perder. A primeira chamada no evangelho não é para ganhar, é para perder. Só que a boa notícia é que quem perde ganha, quem abre mão recebe, quem tira é acrescentado. É isso que a gente precisa entender. Então, irmão, que a gente perca aqui para ganhar lá, que a gente abra a mão aqui para receber da mão do Pai lá. Mas a galera dizia: essa mensagem é dura, quem pode ouvir esse discurso? E ó, vou embora. Antes da pandemia nós tínhamos 3 cultos aqui, os domingos, terça e quinta. Aí um dia perguntaram para o irmão por que ele não vinha quinta. Ele falou assim: tá doido? Eu vou na quinta só para apanhar? Então fica o trigo com a casca. Para pensar nisso, irmãos. Então fica em casa lendo o livro de autoajuda. Abra mão dos amigos e se relacione só com os bajuladores. Porque bajulador massageia tua alma, teu ego, mas não transforma a tua vida, não confronta você. Há uma diferença. Eu e você não precisamos de tapinha no ombro, nós precisamos de amigos verdadeiros, que olhe para você e diga: olha, tem uma galera rindo, mas tem uma casca de feijão no teu dente. Isso é amigo. Amigo fala o que as outras pessoas não falam, se constrange. E quantas vezes há cascas de feijão no nosso caráter, e Deus precisa usar alguém para dizer: isso daqui não é de cristão, isso aqui não é de homem de Deus. É um amigo, um colega de ministério que pode falar para o outro, é um pastor que pode falar para o outro, é um amigo que pode falar para o outro, é um membro que pode falar para o outro. Mas muitos israelitas caíram na armadilha, adotando a política da boa vizinhança. Não, vamos ficar bem com todo mundo. Ei, querido, eu já desisti de ficar bem com todo mundo. Essa é a diferença de um profeta para um político. O político, ele quer voto, o profeta não. O político quer pessoas para ele, o profeta ganha pessoas para Deus.
Por isso o político vem na igreja e dá a paz do Senhor, vai na macumba e bate o tambor, vai não sei aonde e vai, porque o compromisso dele não é com pessoas e nem com verdade, nem com princípios, é com voto. Daí alguém diz assim: não pode mais pregar essas coisas hoje, pastor, porque senão o povo sai da igreja. Só que se alguém sai da igreja porque ouve a verdade, na verdade nunca esteve na igreja, talvez nunca foi igreja. Talvez nunca foi. Porque depois que uma galera foi embora, ficaram lá alguns, e Jesus dizia: e aí, gente, vocês topam continuar? Ou vocês vão embora também? Critica o cara que ele é precipitado, critica o cara porque ele é afoito, mas foi ele que levantou a mão, disse: Senhor, para onde nós vamos? Essa galera que foi embora aí achando que o que o Senhor disse é palavra dura, para mim são palavras de vida eterna. É uma questão de percepção individual. Aquilo que você acha que é uma palavra dura para o outro, diz assim: isso aí é a palavra de vida eterna. Isso aí é a palavra para me levar para o céu. Isso aí é a palavra para me levar para junto de Deus. Para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tens a palavra de vida eterna. Eles começaram, os israelitas começaram a comer carne no altar de idolatrias, relações sexuais ilícitas, como parte de ritos de culto, que era muito comum. Os cultos eram regados de carne sacrificada, e orgia, e sexo, e o povo de Deus, os israelitas, começaram a compartilhar dessas coisas. Isso gerou morte. 24 mil pessoas, está lá em Números, 24 mil pessoas morreram, porque, irmãos, não mudou de lá para cá. O salário do pecado continua sendo a morte. É morrendo. Existem coisas que dói, mas que salva. Existem coisas que incomoda, mas que resgata. E existem coisas que são doces e adoecem. Então eu não sei qual é a definição que você tem de verdade e mentira, de amigo e bajulador, do que a palavra dura, difícil de ser ouvida, e do que a palavra de vida eterna. Isso gera morte. Um grupo dessa igreja dizia que não havia nada de errado em ter relações com Roma, relações amigáveis com Roma. Alguém dizia: olha, não tem problema, não vamos radicalizar. Alguém dizia: qual é o problema de queimar um incensozinho? Qual é o problema de reverenciar César? César é uma autoridade. Qual é o problema da gente? A gente não precisa ser inimigo. Não precisamos. Irmãos, escute bem o que eu vou dizer. Deus não é ecumênico. Se você desejar ser ecumênico, você vai se tornar amigo do mundo. E quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus não é ecumênico. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Jesus não é uma verdade, Ele é a verdade. Jesus não é uma opção. Então não dá para ser ecumênico. Porque hoje em dia, a política da boa vizinhança dentro da igreja está assim: não, você serve aí, eu sirvo aqui, os dois estão certos e está tudo bem. Eu vou lá para a igreja, você vai lá para... e está tudo certo. Então alguns crentes ali de Pérgamo começaram a cair nessa armadilha, dizendo: a gente pode ser amigo de Roma, a gente não precisa bater de frente, a gente não precisa confrontar, a gente pode ser amigo. Irmãos, como que vai ser amigo de Roma? Como que vai ser amigo de um sistema em que o Senhor escreve dizendo: vocês estão no lugar onde eu considero o trono de Satanás? Como que vai ser amigo? Poderão andar dois juntos se não houver acordo? Não tem como. Não
tem como. É a cultura do não tem nada a ver, né? Nós vivemos dois extremos. Eu vivi numa época, eu aceitei a Cristo numa época em que tudo tinha a ver. Tudo era um extremo. Tudo tinha a ver. Não, isso não pode, que é pecado, isso não pode, que é pecado, aquilo ali não pode. Você vai entristecer a Deus. E você sonhava com aquilo, você achava que ia para o inferno, você achava que se você errasse numa qualquer coisa, o seu nome era rasgado, riscado, apagado do livro da vida. Então tudo tinha a ver. O problema é o outro extremo, onde nada tem a ver. Não, isso não tem nada a ver. É final de ano, pô. É só um coquetel. É só um vinhozinho. É só uma olhadinha. É tão rapidinho. Pô. Precisa ser tanto assim também. Isso não tem nada a ver. O que César está pedindo? Para a gente ajoelhar um pouquinho? Para a gente queimar um incenso? Vamos lá, pô. Aí usa até Bíblia, né? Firme de louco para ganhar os loucos. Vamos lá, senta na mesa, come uma carnezinha. Finge que não está vendo. Ah, cadê João Batista? Comedor de gafanhoto e mel silvestre. Pregador do deserto. Que recebe o convite para chegar no palácio, com a churrascada pronta, mas que não se omite de falar a verdade. Denuncia o pecado, denuncia o adultério, perde o churrasco, mas agrada a Deus. Eu imagino ele sendo expulso do palácio, como alguém que diz assim: você não veio aqui para pregar, você não veio aqui para denunciar pecado, você não veio aqui, então some daqui. E Deus sorrindo: esse é meu profeta, essa é minha filha, esse é o meu filho. Mas a igreja de Pérgamo tinha um grupo de crentes dizendo: isso não tem nada a ver, pô. Nada demais, pô. Para que a gente vai radicalizar tanto? Todo mundo fala palavrão quando fica nervoso, qual o problema? Não dá para ser crente o tempo todo. Isso não tem nada a ver, pô. Antipas foi um servo de Deus. Antipas foi um servo de Deus daquela igreja, que recusou a entrar nesse balaio. Antipas foi um servo de Deus que recusou ceder ao sistema, que recusou negar a fé, e por isso foi martirizado. Mas olha o que o Senhor escreve à igreja: olha, eu sei as obras de vocês, eu sei que vocês estão no trono de Satanás, eu sei que aí tinha o meu servo, minha testemunha fiel, aleluia. O Senhor está dizendo assim: ei, se Antipas venceu, vocês também conseguem vencer. Antipas resistiu, pagou com a própria vida, mas está aqui agora comigo, descansando no seio de Abraão. Sabe qual é o problema desta geração? A gente quer ver o céu aberto, quer ver o Filho de Deus à destra do Pai, mas não quer ser apedrejado como Estevão. Só que às vezes uma coisa está linkada à outra, é consequência da outra. Então o Senhor escreve dizendo isso: ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Minha fiel testemunha. Fiel testemunha quem vai até o fim. Amém. Agora escute, não diferente a igreja de hoje, na busca de realizações pessoais, somos tentados a fazer concessões indevidas, perdão. Assim como aquela igreja, na busca de realizações pessoais, todos nós, você no seu trabalho,
você na faculdade, você no meio da família, você é desafiado. Eu, como pastor, como homem, como pai, como marido, como enfim, sou desafiado a ceder, a abrir concessões indevidas, na busca de realizações pessoais, porque hoje parece que o que me reafirma como homem de Deus, não é o meu relacionamento com Deus, mas são minhas realizações pessoais. O que me reafirma como homem de Deus, não é o meu relacionamento com o Senhor, é o tamanho da minha igreja. O que me reafirma como homem de Deus, não é o meu relacionamento com o Senhor, não é o meu temor, não é o que Deus diz, é o carro que eu tenho, é o carro que eu chego na igreja. A igreja não pode ser enganada, porque esse é um tempo em que o diabo não está rugindo, ele está rastejando, e a gente nem percebe. Não abra concessões só por conta de buscar suas próprias realizações pessoais. Perca a promoção, perca o contrato, perca na licitação, e você sabe do que eu estou falando, mas seja uma testemunha fiel de Cristo, e o Senhor vai dizer: achei ali um outro Antipas, minha testemunha fiel, que não abre concessões, não abre concessões, não abre concessões, não abre. O nome Pérgamo significa casado. Aquela igreja estava casada com um sistema. Agora, a gente não pode esquecer que quem é noivo não pode casar com outro. E a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Se você é noiva e você casa com qualquer outra situação, isso é prostituição espiritual, adultério espiritual. E aí eu termino pensando com os irmãos. O versículo 16 é incrível. Olha o que diz: arrepende-te. O Senhor dando o remédio, Ele não apenas aponta o problema, a doença, a enfermidade, mas Ele dá o remédio dizendo: arrepende-te, pois quando não, em breve virei e contra ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se alguém aqui está pensando que a espada de César é poderosa, se não se arrepender, eu virei e vou batalhar com a espada da minha boca. É um apelo ao arrependimento. Caso contrário, haveria um julgamento à igreja que se afasta da verdade, que desobedece a Cristo. Os cristãos de Pérgamos, ao invés de comerem coisas santificadas aos ídolos, eles precisavam do alimento santo de Deus. Eles precisavam do pão da vida encontrado em Jesus através da palavra. Então, enquanto tinha uma meia dúzia ali, o Senhor disse: ei, a espada é a minha palavra é o pão. O que vocês precisam não é da mesa dos ídolos. E Paulo já tinha escrito isso. Paulo já tinha avisado isso, que não se pode comer da mesa de Deus e ao mesmo tempo compartilhar da mesa dos demônios. Não dá para misturar as coisas. Eu já encontrei pessoas à beira da loucura por isso. E aí, terminando, vem a promessa aos vencedores de Pérgamo. Isso aqui é lindo demais, e eu encerro aqui. O Senhor está dizendo: eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês são perseguidos, eu sei que aí existe o primeiro templo levantado a César, eu sei que o lugar é como se fosse o trono de Satanás, eu sei que tem gente se cedendo, mas que tem uma fiel testemunha que morreu, eu sei. Arrepende. Por quê? Aleluia. Aí vem o versículo 17. Por que se arrepender? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, em primeiro lugar, eu vou dar de comer do maná escondido. Pastor, o que significa?
Esquece o alimento dos demônios. Existe um maná escondido na presença de Deus. Existe um pão vivo na presença de Deus. Existe um alimento verdadeiro que te sustenta e que me sustenta. Quantas palavras, irmãos, a gente usa máscara tampando a boca e o nariz, mas que o Senhor nos dê máscaras espirituais para os nossos ouvidos, porque a alma se alimenta pelo ouvido, o espírito se alimenta pelo ouvido, e nós precisamos ter cuidado com isso. Então o Senhor está dizendo: quem vencer, eu vou dar de comer do maná escondido. Os israelitas durante o deserto foram alimentados pelo maná do céu. E não apenas isso, uma porção desse maná foi colocado dentro da arca que representava a presença de Deus. O que isso quer dizer? Na presença de Deus tem o maná que você precisa. Na presença de Deus tem o pão que eu preciso. Na presença de Deus nós encontramos o alimento que nós necessitamos. Esquece outra mesa. Esquece outra mesa. Apocalipse 3:20. Aleluia. Esquece outra mesa, amado. Esquece outra mesa. Existe maná na presença de Deus. Existe maná na presença de Deus. Lembra do filho pródigo? No meio do chiqueiro. E um chiqueiro que ele mesmo construiu com sua infantilidade, com suas precipitações. Ele para e diz: o que eu estou fazendo aqui? O leão não rugiu, a serpente rastejou e me trouxe até aqui. Ao que vencer, eu vou dar do maná escondido. Se está escondido e ele vai nos dar, é porque ele vai revelar esse maná. É por isso que tem gente que não consegue entender a palavra, porque você só entende a palavra se ela for descortinada para você. Os segredos estão escondidos, e a menos que Deus te dê, você não consegue encontrá-los. Então ele disse: quem vencer nesta igreja de Pérgamo, primeira recompensa, eu vou dar de comer do maná escondido. Segunda recompensa para quem vencer, eu vou dar uma pedrinha branca, uma pedra branca. Aí você pergunta assim: pastor, para que alguém quer uma pedra branca? Essa igreja vai vencer tudo isso, viver tudo isso. Naquele tempo, o juiz, quando julgava alguém e absolvia esse alguém, o juiz pegava uma pedra branca e colocava dentro de um vaso. Quando o juiz pegava a pedra branca e botava dentro do vaso, todo mundo que estava ali, inclusive o que estava sendo julgado, dizia: fui absolvido. Aleluia, passei, estou livre. Alguém do lado dizia: mas por que você está dizendo isso? O juiz não falou nada. Ele não precisa falar, ele pegou a pedra branca e botou dentro do vaso. Então para a gente é um enigma, mas para a igreja de Pérgamo, quando o pastor leu aquela carta: olha gente, quem vencer vai receber uma pedra branca. O cara falou: pronto, se eu vencer, se eu resistir, se eu for fiel, estou absolvido. Jesus, meu advogado. E outro detalhe, pedras desse tipo também eram usadas como ingresso para banquetes. Imagina o banquete pronto, segurançazão lá na porta, o segurança, e a fila de gente, e um vaso. Pedra branca, pode entrar. Pedra branca, pode entrar. Pedra branca é o acesso para o banquete. Eu vou repetir: pedra branca é o acesso para o banquete. Agora, para de pensar na terra. Existe um banquete no céu preparado, chamado bodas do Cordeiro. A pedra branca é um acesso. Sabe o que o Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo? Se vocês se manterem firmes, eu dou a vocês o acesso, o ingresso para entrar nas bodas do Cordeiro. Eu dou a vocês a pedrinha branca. Aleluia. Apocalipse 3:20: este estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Lá dentro tem um banquete. Você vai cear comigo e eu vou cear com você. Quem vencer receberá uma pedra branca. Pedra branca, uma pedra branca. Eu não encontro muitas outras referências sobre pedra. Os crentes começaram a botar um monte de pedra na coroa, mas o Senhor fala aqui para a igreja de Pérgamo: quem vencer, eu vou dar uma pedra branca. E aí, para terminar, falando da pedra branca, fique de pé para receber isso em nome de Jesus. E a gente termina aqui orando.
Aleluia. Olha o que o Senhor diz em Apocalipse 19, 6 e 7. E ouvi, escute isso, não distraia. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas. Está me lembrando você e eu. E como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia! Pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Aleluia. Porque linho fino são as justiças dos santos. O que é isso? Isso é o que o Senhor está dizendo à igreja de Pérgamo. Existe um banquete, e quem de vocês vencer, eu vou dar uma pedra branca, o ingresso para entrar nesse banquete. Irmãos, eu sei que a sensação que a gente está tendo nesse tempo é muito parecida com a realidade que a igreja de Pérgamo estava vivendo. Mas a gente não pode esquecer que existe uma promessa. E é interessante que o maná escondido, ele não será revelado só no céu. Ele já começou a ser revelado aqui na terra. Porque a gente abriu a porta. E ele disse: quem abrir, eu entro. E quando eu entrar, a gente vai fazer a refeição juntos. Há um banquete preparado. Quem sabe alguém aqui essa noite entrou afastado do Evangelho, e tudo que a gente fez por fidelidade a Deus, a sua palavra e respeito a você, foi pregar a verdade. E para continuar, para terminar como a gente começou, falando a verdade, você precisa voltar para Jesus essa noite. Ou quem sabe, alguém que nunca antes serviu o Senhor e acredita no que foi pregado. Ao que vencer. Não existe na Bíblia promessa para o que desiste. Não existe na Bíblia promessa para os que perdem. As promessas são para os vencedores. Ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. Pastor, mas o cara não morreu? Mas quem disse que a morte dele foi derrota? A morte dele foi vitória. Derrota seria continuar vivo porque negou, mas morrer porque foi fiel, isso é vitória. Ao que vencer, minha fiel testemunha. Ao que vencer. Nós vamos cantar uma canção. E você que está aí, que já é evangélico, eu não sei que parte Deus falou com você dessa mensagem, mas você tem agora a chance de dar uma resposta para o Senhor. E se alguém está afastado do Evangelho e quer voltar essa noite, também tem a chance de sair do lugar e vir à frente do altar. Se alguém nunca antes serviu o Senhor, entrou aqui hoje, entendeu tudo que foi pregado, porque o Espírito Santo te revelou o maná escondido, e quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Não é hora de andar, nunca é hora de andar. Então, se você quiser, venha, nós vamos cantar ao Senhor, e todos nós que já somos igreja, possamos refletir e pedir ao Senhor: Senhor, trata do meu coração. Eu quero detestar o que o Senhor detesta. Eu quero reprovar o que o Senhor reprova. Obrigado por essa palavra, Pai. Nos ensina, nos ajude